noite. Estamos começando mais esta feita o culto de louvor e adoração a Deus. Agradecemos a Deus pela graça, pela misericórdia, pela sua bondade em nos permitir que estejamos aqui, mesmo em meio a esta situação que estamos vivendo, já conhecida de todos. Estamos aqui com o templo ainda vazio, mas a esperança nossa é que em breve estejamos todos congregados, juntos, comungando, com aquela reunião solene de culto, de louvor e adoração a Deus, juntos. Mas a distância física não nos separa, nós somos um em Cristo Jesus. Portanto, você que está linkado conosco através da rede social, nosso portal Instagram, nós estamos aqui para orar, para abençoar a sua vida, para cultuar e glorificar o nome do Senhor, abençoando nossa cidade, abençoando nossas famílias, abençoando nosso Brasil, rogando a graça, a bondade, a misericórdia de Deus para conosco. Oramos, vamos orar agora e logo teremos um período de louvor, de adoração a Deus. Logo após viremos à nossa reflexão na mensagem que Deus nos tem dado para compartilhar convosco na noite de hoje. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós rendemos graças ao Senhor e nos apresentamos como adoradores. Viemos a Deus para estarmos aqui no altar da tua casa, para bendizer e glorificar o teu nome, crendo pela fé que em breve veremos todo este espaço deste templo lotado das pessoas que ora impedidos estão de estarem aqui, mas nós cremos na provisão, na intervenção do Senhor, na restauração da nossa sorte, em que estejamos neste lugar reunidos solenemente para louvar e bendizer o teu nome, em culto de adoração, em espírito e em verdade. Dá a tua bênção, Senhor, aos lares que ora sintonizam conosco, que estão participando deste momento. Que a graça do Senhor transborde em seus corações, que o Brasil seja alvo da tua bênção, que o nosso presidente da República, que as autoridades constituídas nesta nação, os que operam na luz, na verdade, na ética, no temor ao Senhor, em favor da nação brasileira, os que procedem com justiça, sejam exaltados, sejam fortalecidos, sejam, ó Deus, estabelecidos e exaltados aos olhos dos seus adversários. Nós oramos pelo presidente da República, seus ministros, oramos, ó Deus, pelas autoridades civis da União, dos estados, dos municípios, pelas forças armadas, pelas polícias militar, federal, militares estaduais, civis, pelas guardas municipais. Oramos, ó Deus, por todos os que estão envolvidos na área de saúde, à frente deste momento desafiador, em favor da nação, em favor dos povos. Nós rogamos que a proteção do Senhor seja sobre eles e que a bênção do Senhor se estabeleça em cada família brasileira, em cada família sete-lagoana, para a glória, louvor e honra do teu nome. Nós oramos a ti, crendo na tua graça, na tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler para vocês um versículo que está em Romanos, capítulo 15. No versículo 13 diz: e o Deus da esperança que vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
Romanos 15, versículo 13. Receba esta bênção através da essência do teor deste versículo, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor, louvar a Deus com o nosso pessoal, nossos levitas, de louvor e adoração ao Senhor, juntos adorando a Deus, vocês aí nas suas casas, nós aqui no templo, e juntos no mesmo espírito, no mesmo propósito, comungando a mesma unção de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar o Senhor nessa noite. Sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente deste Deus, não há outro igual a Ele, acima dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, dele, porque por ele, pra ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, eternamente. Que nós estamos para compartilharmos com todos esta palavra restauradora, esta palavra libertadora, esta palavra de cura. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos de cura, nós não estamos pensando numa doença em específico, nós estamos dizendo de uma vida sarada em Deus. Trata-se das questões emocionais, das questões espirituais, das questões físicas, mas também das questões morais, das questões éticas.
na realidade, para vivermos uma vida bem-aventurada enquanto aqui, mas também preparando-nos para a vida eterna, porque a Bíblia requer que vivamos a santificação, que vivamos a consagração, que vivamos na dependência, na orientação e na instrução do Deus Todo-Poderoso. Nós vos saudamos nesta noite com a leitura do versículo 13 de Romanos, capítulo 15. Eu volto a repeti-lo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A palavra esperança, tão destacada neste versículo, é na realidade o tema que Deus nos confiou durante a tarde de hoje, quando buscávamos dele o que compartilhar nesta oportunidade com você. E deparamos então com este versículo, mas deparamos no mesmo livro, no capítulo 5 de Romanos, do versículo 2 até o versículo 5, sobre também a palavra em destaque, esperança. E a gente vai compartilhar sobre o tema, a fonte da esperança. Fonte da esperança. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 2 até o versículo 5. Está assim escrito: por intermédio de quem? Ou seja, de Cristo. O versículo 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós queremos compartilhar com vocês sobre a fonte da esperança e também dizermos que é mais do que notório, é mais do que compreensível, de que quem não tem esperança é exatamente aquela pessoa que não crê, que não tem fé. Aquele que não espera, ou que não tem esta viva esperança, é porque na realidade ele já entregou os pontos, ele já admitiu que não há para ele mais recurso, não há para ele mais esperança, não há para ele mais solução. E nós não podemos admitir esta teoria, ou esta tese, de que para os que confiam no Senhor, para os tais não há esperança. Não é verdade. A esperança não é a última que morre, porque quem espera, espera até alcançar. Estes tais, na realidade, a esperança os conduz à vitória. Eles jamais perderão a sua confiança, sua esperança. No versículo que nós lemos aqui, a respeito da tribulação, produzir perseverança. Perseverança é paciência. Paciência é esperar. Esperança é o ato de confiar de que vamos alcançar aquilo que propusemos. E Deus nos fez uma promessa. E mediante a promessa de Deus, nós não podemos admitir jamais
que nós não venhamos obter aquilo que esperamos. Passamos por tribulações, a Bíblia no texto acaba de dizer, no que lemos, nós passaremos por tribulações, mas nós nos alegramos não só na esperança, mas nos alegramos também na tribulação. Tribulação, o que é tribulação? Senão situações que nos traz uma determinada apreensão. Humanamente falando, nós sofremos, nós sentimos o efeito da tribulação, o efeito da preocupação, o efeito das circunstâncias adversárias para com as nossas vidas. Nós sofremos isso, mas quem espera no Senhor, quem tem esta esperança, tem esta perseverança que é na realidade a paciência, pacientemente aguardando em Deus a provisão, porque Ele virá ao nosso encontro, Ele virá em nosso socorro. Ele jamais abandonou um daqueles que nele esperou. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que determinadamente esperaram no Senhor tiveram um fim bem-aventurado. Louvado seja Deus. Então o capítulo que nós lemos do capítulo 5 de Romanos, versículo 1 mesmo, que lemos até o versículo 5, concomitantemente com o capítulo 15, versículo 13, falando da esperança, e aqui nós vimos a fonte da esperança, o que nos mantém de pé, o que nos mantém firmes, o que na realidade nos sustenta em meio aos embates, em meio às provações, em meio às adversidades, é na realidade Cristo Jesus que nos justifica, e por identificarmos com Ele e entregarmos as nossas vidas aos seus cuidados, é-nos gerado esta esperança resultante desta confiança, que é a paciência de aguardar no Senhor em meio às tribulações. As tribulações não nos separam do amor, do poder, da graça, da provisão de Deus. Aprendemos mais uma vez hoje de manhã, ou melhor, foi renovada em nossa memória, que nenhuma circunstância adversária nos separa do amor, nos separa da provisão, nos separa da graça. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhum inimigo nos separa do amor e do poder, da graça, da provisão de Deus para as nossas vidas. Portanto, vocês que estão a nos ouvir, tende esperança, tende fé, tende paciência, passaremos pelas tribulações. Ouviram bem? Passaremos pelas tribulações, ou seja, as tribulações não nos submergirão, as tribulações não nos farão derrotados, as tribulações não nos farão retrocedentes. Pelo contrário, a tribulação produz paciência, a paciência, a perseverança produz experiência. Quando nós obtemos a bênção das mãos do Senhor, é uma experiência a mais que somamos às experiências anteriores, e vai desta forma revigorando a nossa fé. E ao revigorar a nossa fé, nós vamos enfrentando as batalhas vindouras, sabendo que o Senhor está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, Ele vai à nossa frente, Ele batalha as nossas batalhas, Ele toma para si as ameaças que nos são feitas, porque quando somos ameaçados, antes que nos atinjam as ameaças, Deus está entre nós e as ameaças, de forma que nós não seremos atingidos. E ainda que, em hipótese, no que diz respeito à compreensão, ainda que sejamos atingidos, mas como já disse, passamos por aflições, humanamente falando, nós temos as nossas preocupações, mas essas coisas não afetam a nossa confiança em Deus, não afetam a nossa fé em Deus,
não afeta a nossa esperança, porque sabemos que o Senhor não desampara a gente. Hoje pela manhã, quando ouvíamos na lição da Escola Bíblica Dominical, falando a respeito de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este mais que vencedores não é outra coisa senão o fato de sabermos que, de forma antecipada, nós já vencemos as barreiras, já vencemos as adversidades que nos sobrevêm. O Deus de esperança. Este livro de Romanos nos ensina muito sobre esperança. A palavra esperança no livro de Romanos, ela é citada nada menos que 12 vezes. Isto, de certa maneira, no processo de ensino de Jesus, a gente chamaria isso de parapatético ou paripatético, a repetição, para gravar em nossas memórias. Então, Paulo aos Romanos, ele dá ênfase pelo Espírito à questão da esperança, porque sem esperança nós nos tornamos, na realidade, pessoas fracas, duvidosas ou dúbias, pessoas que não têm firmeza. E o mesmo Espírito, através do apóstolo Tiago, recomenda que não sejamos pessoas que sejam portadores de dúvida, porque aquele que duvida não alcança nenhuma provisão, não alcança nenhuma bênção, porque quem duvida é sublevado pelas circunstâncias, assim como as folhas das árvores, assim como as ondas das águas são sublevadas pelo vento e é trazido de volta ao lugar que estava, não prospera, não progride, porque balança mediante as circunstâncias, mas não marcha com firmeza para a conquista do alvo a que se propôs. E a esperança que temos já nem é esperança, porque aquilo que vemos e podemos antever a provisão de Deus, como esperar? Então nós chegamos à conclusão de que hoje mesmo é dia de apropriação da bênção, é dia de apropriação de se viver de forma sobrenatural, sem se arrepiar, sem se desesperar com as circunstâncias que o mundo propaga, que a imprensa divulga, que o terror e o pânico toma conta das pessoas. Toma conta sim, mas de quem? De quem não está firmado na rocha que é Jesus, de quem não está firmado na esperança no Deus vivo, aqueles que não têm o Senhor como o seu Senhor, como o seu refúgio. Estes na realidade balouçam, mas os que esperam no Senhor são como montes, permanecem firmes, inabaláveis, sabendo que por mais que se agigantem as adversidades, passaremos por ela e venceremos. Do outro lado das circunstâncias, entoaremos o cântico da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1 a versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 13. Os versículos que usamos a priori. Mas eu quero mostrar para vocês ainda o que não é esperança. Esperança não é confusão. Ou seja, aquele que espera, aquele que tem esperança, não entra em confusão, não se confunde. A palavra diz, no versículo 5, ora, a esperança não confunde, a esperança não atrapalha a ótica, a nossa visão. A esperança não traz nenhum comprometimento a um céu de brigadeiro. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a provisão do Deus Todo-Poderoso. Versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vocês se lembram? E se não se lembram, saibam, Jesus, no Evangelho de João, ele diz com clareza: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviar-vos-ei outro, Paráclitos,
igual, outro igual, eu não vos deixarei só, eu vos enviarei outro, Paráclitos, igual a mim, e ele estará convosco. Este Jesus falava do Espírito Santo, que haveria de vir, e nesse versículo que nós acabamos de ler, o Espírito Santo nos foi outorgado, nos foi dado, e pelo Espírito que nos foi dado, foi afastado a confusão das nossas mentes. Não temos dúvida, Deus nos aclarou o entendimento para que compreendamos as circunstâncias adversas que porventura nos sobrevêm, sem tirar de nós a tranquilidade de um raciocínio, de uma paz duradoura, inesgotável, porque é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas que nos faz pessoas inabaláveis em meio às circunstâncias, em meio às pandemias, em meio a qualquer adversidade, porque Deus nos eleva acima das circunstâncias, de modo que não somos atingidos. Portanto, a esperança que temos não permite que sejamos confundidos. Nós temos uma visão nítida do que Deus quer para aqueles que nele esperam. Deus tem um propósito em tudo. Para aquele que nele confia, nós saímos muito mais fortalecidos após superarmos as barreiras, as marolas, as circunstâncias, os adversários, os exércitos que se agigantam contra nós. Nós desbaratamos-los, como disse o salmista Davi. Em Deus fazemos proezas, em Deus saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser uma linguagem não muito bem conhecida para você discernir, mas quando falamos de exército, quando falamos de circunstâncias, quando nós falamos destas situações adversas que enfrentamos, nós queremos esclarecer para todos que nós vivemos no mundo natural, mas sob influência espiritual. E aqueles que estão em Cristo, estão sob a influência, sob a sua instrução, sobre a sua inspiração, andam na luz, não tropeçam, não receiam no dia do mal, porque o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua fonte de alegria e de esperança. Mas os que não estão sob a orientação, a instrução, sob a graça, na intimidade, na comunhão com Deus, estes tais, na realidade, têm sobre si o domínio do pavor, o domínio das trevas, o domínio do medo, o domínio do engano, o domínio da mentira, é o domínio do inferno. Estas pessoas estão sob a influência do adversário das nossas vidas, que é o inferno, que é o diabo. Mesmo que não apareça como na mitologia, gostam de mostrar a imagem de um ser chifrudo de olhos vermelhos, baforando enxofre, com aquele aspecto de terror, ainda que não seja isso, porque na realidade não é, mas nós estamos vivendo em um mundo de influência espiritual, e é exatamente isso. Esta influência das trevas, do medo, do terror, do pavor, que está confundindo e trazendo desespero aos corações, é para aqueles que não conhecem o poder, a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Desta forma, nós temos recebido do Senhor a bênção de não sermos confundidos em meio a isso tudo, porque sabemos que tudo está sob o controle de Deus, e para com os seus, Deus muda as estações, Deus faz desviar de nós os nossos adversários. Quando vêm contra nós e deparam conosco, eles visualizam em nós a presença do Deus Criador, do Todo-Poderoso, e eles fogem da nossa presença. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele pode vir com o nome de pandemia, ele pode vir com o nome de corona, com o nome de SARS, com qualquer nome de H1N1 ou qualquer outra praga, mas Deus é Senhor sobre aqueles que nele esperam. Louvado seja o nome do Senhor.
Muito bem, a esperança, conforme Romanos 8:24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Se alguém já vê, como espera? A esperança, portanto, que temos, ela é presente. Nós fomos salvos, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque como alguém que já vê pode ainda estar esperando? Sabe o que é isso? É o antegozar da provisão eterna que aguarda aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não andaram em meio a liturgias religiosas, não se firmaram em meio a lendas, não estabeleceram sua devoção em quem não pode ouvir, em quem não pode falar, em quem não pode ver, em quem não pode responder, em quem não pode andar, em quem não pode estender a mão e abençoar. Estes não depositaram sua confiança em deuses pagãos, em mortos, em imagens ou qualquer outro elemento religioso que porventura tenham criado. O meu Jesus está vivo e Ele quer te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Como, pois, buscar a esperança? Se já a temos, como, pois, buscar a esperança? Romanos capítulo 4, verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Perseverando, como o versículo 4 do capítulo 5 que nós lemos, é perseverando que nós vamos em busca, que você vai alcançar, que você vai apropriar desta viva esperança que já tem os que depositaram a sua confiança no Senhor. Veja só o versículo 4: e a esperança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Se você não conhece a Deus, se você não teve um encontro com Deus, você não teve uma experiência com Deus. Olha, me permita por um minutinho. Eu vivi 20 anos da minha vida de forma religiosa, muito religioso, desde a minha tenra adolescência. Eu fui muito religioso, mas eu não tinha tido uma experiência com Deus. Vivia na liturgia, vivia na lenda das religiões ou da religiosidade, mas eu não tinha uma experiência, eu não tinha tido um encontro com Deus, e a minha vida não passava de uma ilusão religiosa, porque o meu interior era vazio. Eu não tinha esperança, eu não tinha alegria, eu não tinha nenhuma perspectiva de continuar a viver e de ter sucesso na vida. Para mim, eu já era um jovem derrotado, mesmo sendo religioso. Entende a diferença entre religiosidade e comunhão com Deus? Entre religião e experiência pessoal com Deus? Aí está a diferença. Tem que ter um encontro com Deus, tem que ter uma comunhão com Deus, tem que conhecer Deus, e a religiosidade não lhe apresenta isso. Quem vai lhe apresentar este Deus Todo-Poderoso? Você que está aí a me ouvir, onde você está? Curva o seu joelho daqui a pouco. Não vai agora não, porque ainda tem coisa boa para você ouvir. Curva o seu joelho depois desta palavra. Peça a Deus para lhe revelar o seu amor, a sua graça, para que Ele se revele a você, que você deseja conhecê-lo como nós estamos falando, para que a sua vida tenha o seu verdadeiro significado. Somente tendo uma experiência com Deus é que nós vamos, na realidade, sermos convencidos de que a vida cristã evangélica, ela tem a sua recompensa, porque nós vamos além da liturgia, nós vamos além pura e simplesmente do mecanismo religioso e passamos a ter uma experiência
marcante, latente, uma experiência impactante com a presença de Deus nas nossas vidas. E a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Quando temos experiência, quando conhecemos Deus, quando recebemos o toque das mãos poderosas do Senhor, aí nós experimentamos Deus. E quando nós experimentamos Deus, esta experiência, ela se sobrepõe, experiência a experiência, a outra experiência e mais experiência, e à medida que as experiências que vamos tendo com Deus vai acontecendo, nós vamos crescendo mais em fé e intimidade, e a nossa vida alcança um grau de sobrenaturalidade, de forma que não nos sentimos amedrontados pelos terrores noturnos. A Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua tenda, não temerás os terrores da noite, nem praga que propaga ao meio-dia, porque o Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós alcançamos essa esperança através de quê? Da palavra, na perseverança e na experiência, e através da palavra de Deus. Pois diz a palavra em Romanos capítulo 15, versículo 4: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Bíblia Sagrada, Escritura, oráculos de Deus, oráculo santo, a palavra de Deus. Por ela, a esperança vai acontecendo, porque ela não é simplesmente uma obra literária. O capítulo de João, capítulo 6, versículo 63, diz que estas palavras que o Senhor Jesus nos tem falado, ele diz: e as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então não é uma obra literária, não é um livro comum. Quando nós lemos, esta palavra é vivificada porque ela é espírito e alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, abre o nosso entendimento e nos faz pessoas formadas em Deus para debatermos contra as ciladas do diabo e vencermos as barreiras que porventura se agigantem à nossa frente. Nele nós obtivemos esta esperança, na perseverança, e o fruto da esperança. A esperança nos traz benefícios. Diz o versículo 2 do capítulo 5 que lemos: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça que estamos firmes. Jesus, só Jesus, ninguém mais além de Jesus, porque nenhum nome fora dado entre os homens, nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos, que sejamos protegidos, sejamos guardados, que tenhamos esta intimidade, essa esperança. Nenhum outro fora dado, senão somente Jesus, aquele que veio, operou milagres, obedecendo o Pai, fez a sua obra, foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo. Esse Jesus que vos anunciamos, ele pode mudar o destino da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, obtivemos igualmente fé, acesso a Deus. Também nós obtivemos liberdade através da esperança. Veja só, Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Na esperança obtivemos também a liberdade. A alegria nos vem pela esperança, e a fonte desta esperança é Jesus. Diz-nos o texto: regozijai-vos da esperança,
sede pacientes na tribulação, na oração, sejam perseverantes. Olha que maravilha! Vede que palavra viva, que graça nós recebemos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, continue firme, sendo perseverantes. Que maravilha! Regozijai-vos na esperança. Olha só, a esperança, ela nos imuniza contra os efeitos danosos das circunstâncias. Ela também nos induz à paciência. E a paciência, esta paciência a que somos induzidos em meio à tribulação, é perseverança, continuando firme em oração, é testemunho de fé. Louvado seja o nome do Senhor, a fonte da esperança e as bênçãos de estarmos nesta graça. Concluindo, busque esperança em Deus. Somente o Senhor é a fonte que nos garante a certeza da paz. Ele é a fonte da esperança e é a garantia da nossa paz. Busque a esperança em Deus. Não deposite em mais ninguém confiança, porque ninguém lhe poderá valer. Creia nisso, a fonte da esperança. Para terminarmos, eu vou ler com vocês mais uma vez o capítulo 15, o versículo 13, com o qual vos saudamos nesta noite. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, na vossa confiança, para que sejais ricos de esperança. Em quem? No poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Se não for no poder do Espírito Santo, jamais sereis ricos na esperança. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus vivifique em vossas vidas esta palavra e vos enriqueça de esperança pelo Espírito Santo do Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estaremos orando agora para encerrarmos mais esta feita, agradecendo a todos por estar a nos ouvir, por estar a nos assistir, participando conosco. Nós queremos que você crie o hábito, enquanto nós estivermos praticando desta forma, através de vídeo. Eu gostaria que você, além de assistir, estar conosco, que você pudesse participar, mandando aí seu glória a Deus, amém, graças a Deus, enfim, é bom a gente ver o seu nome aqui na tela. É muito bom saber que você está participando e interagindo conosco. Faça isso. E também busque no YouTube. Quando no YouTube você vai assistir, você vai compartilhar, e nós pedimos a você que também se inscreva. Nós estamos buscando chegarmos ao mínimo de 1000 inscritos no YouTube, para que possamos estar transmitindo, não só neste período, mas já temos transmitido antes deste período, desta tal quarentena, mas nós queremos continuar transmitindo através do YouTube, mas é necessário que tenhamos no mínimo 1000 assinantes, 1000 inscritos, para que possamos fazê-lo direto. E quando nós atingirmos os 10.000 inscritos, aí, meus amados, o próprio YouTube, a própria rede, incumbirá de mandar para os milhares de milhares, impulsionando as nossas mensagens, palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Participe conosco, interagindo da próxima vez. Muito obrigado, vamos orar. Querido Deus,
te louvamos nesta noite, agradecidos por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, estarmos meditando na tua palavra e compartilhando com tantos quantos tenham acesso de forma virtual. Que a bênção do Senhor seja sobre cada vida, cada família. Rogamos mais uma vez em favor de Sete Lagoas, oramos pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, pela providência do Senhor, proteção para com o nosso presidente da República. Oramos que o Senhor intervenha desarmando toda a cilada e toda a arma forjada contra aquele homem, porque esta arma forjada contra aquele homem é contra o bem-estar da família brasileira, contra o bem-estar do nosso Brasil. Por isso, Deus, abençoa aquele homem. Nós cremos que o Senhor o levantou. Ele tem enfrentado uma grande guerra, uma grande batalha, uma grande oposição, mas ele tem depositado a sua confiança no Senhor, e o teu povo nessa nação ora em favor dele, a fim de que através dele, instrumento das tuas mãos, possamos romper estas barreiras, derrubando estes gigantes, estas muralhas, estes demônios, estes sistemas ideológicos comunistas sejam desfeitos em nome de Jesus, e ele seja fortalecido juntamente com ele, sua família e todos que com ele neste Brasil desejam um país em paz, seguro, uma família feliz, a família brasileira. Nós oramos com ação de graças e oramos por cada um dos que conosco neste momento está sintonizado orando. Seja a tua bênção sobre estas famílias, sobre estes lares, sobre Sete Lagoas, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos com ação de graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo seja sobre todos vocês, agora e sempre. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde.